A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, que nós possamos ter uma ótima quarta-feira, aleluia, na presença de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós, nossa casa, nossa família, que as ricas bênçãos, aleluia, de Abraão, de Isaque e de Jacó possa também estar nos acompanhando nesse dia de hoje. Eu quero compartilhar com você um breve texto que se encontra no livro de Gênesis, seu capítulo 27, aleluia, e versículo 6. A Bíblia vai nos dizer que, aleluia, Rebeca, aleluia, ela junta com Jacó para enganar Isaque, seu esposo, aleluia, e pai de Jacó e Esaú. A Bíblia vai dizer que chegando já o momento de Isaque partir, já tinha chegado a sua velhice. A Bíblia diz que Isaque não enxergava já muito bem, louvado seja o nome do Senhor. E chegou o tempo de Isaque derramar as bênçãos, aleluia, que estava sobre ele, aleluia, sobre a sua geração, na vida de Esaú. Aleluia. A Bíblia diz que Rebeca, ouvindo tudo quanto, aleluia, Isaque tinha falado para Esaú, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela lhe fala com Jacó, para que Jacó se prepare, aleluia, para que Jacó se vista como seu irmão, louvado seja o nome do Senhor, e vá no lugar do seu irmão Esaú, aleluia, para receber as bênçãos que ia ser liberada sobre a vida dele. A Bíblia diz, aleluia, que eles planejam tudo, aleluia, ele se veste como Esaú, aleluia, Rebeca prepara a comida, louvado seja o nome do Senhor, para Jacó levar, aleluia, para o seu pai, para que assim o seu pai Isaque derramasse as bênçãos. E assim sucessivamente acontece, aleluia, ele se vestiu, louvado seja o nome do Senhor. Ele levou a comida e ao chegar, aleluia, seu pai perguntou se era Esaú que estava ali. E ali ele mente dizendo sim, que era Esaú. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele ali, aleluia, oferece aquele guisado para seu pai, o seu pai come, aleluia, e ele ali é abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto, aleluia, ele estava sendo abençoado, Esaú estava se preparando para levar, aleluia, o seu guisado para seu pai e para receber as bênçãos, aleluia, que ele havia prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que eu entendo com esse texto? Embora as bênçãos do Senhor estão sobre a vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas o que eu entendo, aleluia, que aquilo que era para ser, aleluia, de Esaú. Aleluia, louvado seja Deus. E houve uma farsa, houve uma mentira, houve um fingimento, um engano, uma falta de lealdade, teve cobrança. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode questionar comigo e dizer não, porque as bênçãos verdadeiramente teria que ser na vida de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de que maneira, aleluia, Jacó, ele absolveu essas bênçãos? De que forma algumas bênçãos têm chegado até a mim e até a você? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olhando para esse texto, eu vejo um engano, eu vejo uma mentira, eu vejo alguém tramando, aleluia, eu vejo alguém, louvado seja o nome do Senhor, querendo usurpar, tomar algo, aleluia, que talvez não lhe pertencia. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo, irmãos, tem um preço. E tudo que nós plantamos, nós colhemos. Aleluia, Jacó, ao receber as bênçãos que era do seu irmão, ele foge. Ele vai agora recomeçar a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ao chegar, aleluia, até a casa, louvado seja Deus de, aleluia, Labão, louvado seja o nome do Senhor, parentesco que tinha com a sua mãe, Rebeca, louvado seja Deus, ele vai se apaixonar por alguém. Ele vai olhar para Raquel, uma das filhas de Labão, e vai lutar por ela, vai trabalhar por ela. Louvado seja Deus. Ali Labão vai enganar Jacó. Aleluia, louvado seja Deus. Jacó vai trabalhar durante 7 anos por aquela mulher. E quando chega o prazo dos 7 anos, aleluia, que ali haveria o casamento, louvado seja o nome do Senhor. As noivas ali era trocada. Aleluia. Abraão, louvado seja o nome do Senhor.
Jacó, ele casa com a irmã da sua, aleluia, louvado seja Deus, da sua amada. A mulher a qual ele lutou durante 7 anos para estar com ele. Aleluia. E depois ele vai perceber que também tinha sido enganada. Ele achou, aleluia, que tinha casado com a mulher da sua vida, mas ele casou com uma outra pessoa, a qual mal ele tinha um vínculo. Eu acredito que naquele momento, aleluia, que ele percebe que não está com a pessoa que ele lutou, a pessoa que ele tanto quis, aleluia. Eu acredito que cai a ficha, aleluia. Como é ruim, como é, aleluia, triste ser enganado, ser passado para trás, ser iludido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele trabalha mais 7 anos, total de 14 anos pela vida daquela mulher. Aleluia, mas as bênçãos do Senhor continuou sobre a vida de Jacó. O que eu quero dizer com isso é que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não importa o tempo, não importa, louvado seja o nome do Senhor, o local, aonde você vai estar. Se você plantou maldade, se você trapaceou, se você enganou, se você mentiu, se você agiu de má fé, a conta um dia ela chega. Por mais que você esteja em um momento favorável, por mais que as coisas hoje podem estar favoráveis diante dos seus olhos, pode estar indo bem, louvado seja o nome do Senhor. Há um plantio a qual você fez lá atrás. Por mais que você esteja hoje seguindo a caminhada, louvado seja o nome do Senhor, e pareça que está tudo bem, eu quero te dizer que sempre chegará aquele acerto de conta, aquele acerto pendente que você ainda não resolveu. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que tudo quanto Jacó colocava as mãos, ele era bem abençoado, ele era bem sucedido, pois as bênçãos, aleluia, do Senhor estavam sobre a vida de Jacó. Irmão, mas teve um momento que Jacó precisou voltar. Jacó precisou retornar. Eu acredito que nos pensamentos de Jacó e no coração de Jacó, aleluia, havia algo que ele precisava consertar. E esse acerto era com o seu irmão. Irmão que ele mentiu, irmão que ele enganou, irmão que ele trapaceou. Louvado seja o nome do Senhor. E um certo dia ele precisou entrar no Val de Jaboque. Ali, louvado seja o nome do Senhor, ele lutou com o anjo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali ele lutou com o anjo porque ele queria, louvado seja o nome do Senhor, não ser chamado mais Jacó, mas sim Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele queria se tornar um novo homem. Ele queria consertar o erro do passado. Ele queria, aleluia, chegar até o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, mas não da forma que ele tinha saído. Ele queria voltar com um pedido de perdão, um pedido de reconciliação, um pedido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de algo novo acontecer na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisou ele lutar com o anjo. E nessa luta ele teve que sair ferido. Observe uma coisa: tudo que nós plantamos, nós colhemos. Todas as decisões que nós tomamos, nós teremos que, em um momento, pagar o preço por ela. E Jacó, ele precisou ser ferido. Jacó, ele precisou ser tratado no caráter, na conduta, para que ele voltasse, louvado seja o nome do Senhor, e pudesse acertar aquilo que ele tinha deixado pendente. Eu não sei o que você deixou pendente, eu não sei o que você precisa consertar, eu não sei se vai precisar você sair ferido, mas eu quero te dizer, aquilo que você deixou pendente, uma hora, um momento, você vai ter que voltar para consertar. Uma hora você vai ter que voltar para pedir perdão. Uma hora você vai ter que voltar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado.